Olá, esse é o segundo vídeo da série que eu estou gravando como efetuar a digitalização de radiografias periapicais. Como vocês viram no primeiro vídeo, a digitalização com um smartphone é bem simples. Se você ainda não viu, dê um clique num link que eu vou colocar aqui em cima, ou vai estar embaixo na descrição desse vídeo, o atalho para a primeira parte e para a terceira. Nesse segundo vídeo, eu vou mostrar como efetuar a digitalização com câmeras reflex. Eu particularmente faço a digitalização das minhas radiografias por essa técnica, principalmente porque me facilita o fluxo de trabalho, o workflow, no qual eu descarrego o cartão de memória da minha câmera reflex que eu utilizo para fotos intra e extrabucais. É a mesma câmera que eu utilizo para digitalização de radiografias, então entra muito fácil no meu ritmo de trabalho. Um outro motivo é que com as câmeras reflex a gente normalmente tem um maior controle manual dos parâmetros de fotografia e a gente consegue uma qualidade de reprodução muito maior. Só que é mais difícil, certo? Então, além de um equipamento especializado, você precisa entender bastante de fotografia, porque não dá para fazer a duplicação com regulagem automática com a câmera no TTL. Você vai precisar fazer exposição manual e você precisa dominar esses parâmetros, ok? Então, vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Essa duplicação ela pode ser feita com fonte de luz contínua ou com luz de flash. Com a luz contínua é muito prático, mas tem uma série de desvantagens. A duplicação com flash ela vai me dar uma qualidade melhor, maior rapidez, só que ela é um pouco complexa. Para efetuar a digitalização dessas radiografias com luz contínua, basicamente o que vocês precisam é de uma fonte de luz. Normalmente é o próprio negatoscópio que vocês utilizam para visualização de radiografias. Pode ser uma fonte de LED, como um iPad com um fundo branco. Pode ser uma luz de LED com um difusor por cima. Mas o mais comum mesmo vai ser o negatoscópio. Então aqui o negatoscópio e a máscara de radiografia que vocês vão utilizar para delimitar os bordos da radiografia. Uma variação que tem seria utilizando uma capa de CD com a parte preta recortada, também servindo de máscara. Eu fecho o estojo com a capa e posiciono minha radiografia por cima. Também pode ser dessa forma, ao invés dessa máscara de papel cartão ou de capa plástica. Para efetuar a digitalização com a câmera reflex e luz contínua, considerando que eu estou falando com colegas dentistas que utilizam câmeras reflex com objetivo a macro, eu vou passar as dicas para a regulagem nessa situação, ok? No caso de uma macro 105 Nikon ou macro 100 Canon, vocês vão deixar a câmera sem o sistema de flash, sem o comando, certo? Só o corpo da câmera com objetivo a 105 mm e vocês vão deixá-la na marcação 40 cm, 0,4 metros. O próximo passo, você tem que fazer a regulagem da câmera de 4 parâmetros. O primeiro é o White Balance, o WB, vocês têm que deixar de acordo com a temperatura de cor da sua fonte de luz. O negatoscópio eu poderia deixar no White Balance de luz fluorescente, mas pode ser deixado no automático também. No caso das Nikon, o automático dá uma regulagem muito boa para luz fluorescente. A ISO, como a intensidade da luz do negatoscópio é muito pequena, você tem que deixar uma ISO relativamente alta. Nas câmeras digitais, a ISO até 800 ela é bem aceitável, ela não vai dar muito ruído
Ruído, para quem não sabe, é um efeito de granulação na imagem. Agora, velocidade. A velocidade você não pode deixar na velocidade de sincronia de flash que você normalmente utiliza. Você precisa baixar a velocidade, só que aqui tem uma limitação. Se eu abaixo muito a velocidade, existe uma tendência de tremer. Uma dica que eu passo é a dica que os fotógrafos mais antigos utilizavam nas câmeras, né, durante casamento. A velocidade que eles normalmente deixavam era 1/60 avos, que é uma velocidade na qual, com a mão relativamente firme, você consegue fazer fotos sem flash, sem que a foto saia tremida, certo? Então 1/60 avos é o limite. Abaixo disso você tem que ter a mão muito firme para conseguir não tremer. Então já vou fazer a regulagem aqui, deixando em 1/60 avos. A abertura ela tem que ser determinada através da fotometria que eu obtiver da minha radiografia com a luz acesa. Ok, fotometria, deixa eu mostrar aqui no visor da câmera. Então, estou vendo aqui os parâmetros que eu regulei. Aqui 60 é 1/60 avos da velocidade. Aqui está no F20, mas não é esse número F a abertura que eu vou utilizar, eu vou determinar através da fotometria. A fotometria é essa escala que tem aqui embaixo. Então eu vou regular o número F até que o meu fotômetro fique zerado, até que essas marcações fiquem aqui no meio, ok? A ISO está em 800 e o meu WB, o White Balance, está no automático. Então, deixa eu mostrar para vocês como fazer a determinação da abertura, o número F. Eu posiciono a radiografia sobre a máscara, acendo a luz e vou efetuar o foco por aproximação e afastamento, fazendo o enquadramento da minha radiografia naquela distância que eu já determinei de 40 centímetros. Dou meio aperto no botão da câmera e aí vai aparecer a indicação do fotômetro. No caso está com subexposição, eu vou alterando o número F até que o fotômetro fique zerado. Tento deixar a minha câmera de tal forma que o sensor fique o mais paralelo possível com a radiografia e efetuo o disparo. Essa foi a foto que eu obtive. Se a foto estiver muito clara ou muito escura, você faz a regulagem da câmera. Então, por exemplo, se eu achei que está muito claro, eu vou deixar o número F, que aqui ficou como 11, eu vou deixar 14 ou até 16, vou deixar 14. Vou efetuar a nova foto. Aqui. Ok? Com a luz contínua tem uma vantagem que eu já posso, através do fotômetro, efetuar uma exposição muito próxima daquilo que eu desejo. É bem fácil efetuar essa foto. A fotografia com câmera reflex com luz contínua, ela é relativamente simples no aspecto de você regular a exposição de acordo com a luz que está sendo emitida de forma contínua. Mas, como a intensidade da luz é muito pequena, então o que acontece? Por mais que você aumente a ISO, que é a sensibilidade do sensor, por mais que você utilize uma velocidade muito baixa, né, e a gente deixa num limite para não tremer na mão, a abertura que vocês vão utilizar é uma abertura relativamente grande. E abertura grande em fotografia implica em menor profundidade de campo, ou seja, uma área focada por trás e na frente do objeto. E embora a radiografia seja plana, então talvez não houvesse esse problema de profundidade de campo, como a gente vai efetuar a fotografia na mão e a gente tenta deixar a câmera com o sensor mais paralelo possível em relação à radiografia, mas nem sempre fica exatamente paralelo. Algumas vezes nós estamos deixando
a câmera com um eixo um pouquinho diferente, e isso faz com que determinadas regiões da radiografia apareçam focadas e outras desfocadas. Você poderia minimizar o problema fazendo a duplicação numa mesa estativa. A mesa estativa serve para você deixar a câmera perfeitamente perpendicular ao objeto que você está fotografando. Mas isso poucos colegas vão adquirir algo desse gênero. Para fotografar na mão, vocês precisam de uma certa profundidade de campo que a luz contínua não vai me oferecer. Uma outra desvantagem, e essa na verdade eu acho a principal desvantagem, é que quando eu tenho a minha câmera com todos os aparatos de uma fotografia odontológica convencional, então eu estou com o meu comando de flash, estou com os flashes twin ou flashes circulares em posição. Além disso, eu tenho todas as regulagens de velocidade, abertura, ISO, white balance totalmente diferentes. São parâmetros completamente diferentes do que a gente utiliza para fotografia de radiografias e para fotografia de paciente. Isso atrapalha e faz com que a gente perca muito tempo. E ainda eu posso acabar esquecendo de ajustar algum parâmetro. Esse, na verdade, é o principal problema, o principal ponto que me faz não gostar da duplicação de radiografias com luz contínua. O método que eu venho utilizando no consultório é com a utilização dos recursos da câmera montada com flash twin. Ok? Então, o sistema da Nikon e com os parâmetros muito parecidos que eu utilizo para a fotografia de rosto do paciente. Para a digitalização, utilizando a câmera reflex com objetiva macro e o flash twin, eu vou precisar de um tubo de PVC de 6 polegadas de diâmetro, que corresponde a 15 centímetros, com 15 centímetros de comprimento. Da mesma forma que eu expliquei no primeiro vídeo para duplicação de radiografias utilizando o celular, essas superfícies do tubo têm que estar bem lisas, paralelas entre si. Então isso é recortado com arco de serra, depois feito acabamento com lixas. A diferença é que eu utilizo tubo de 4 polegadas para duplicação com um smartphone e um tubo de 6 polegadas para duplicação com câmera reflex. Eu vou precisar também de um negatoscópio. Embora o negatoscópio não vá me fornecer luz para a captação da radiografia digitalizada, o negatoscópio ou um iPad com uma figura branca de fundo, ele vai me servir para dar o foco dessa radiografia. O meu tubo de PVC, 15 centímetros de comprimento, 15 centímetros ou 6 polegadas de diâmetro. Vou precisar de uma máscara da radiografia, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Pode ser uma máscara realizada também com estojo de CD, aquele estojo que tem 3 partes. Ele é transparente na parte dianteira e na parte traseira e tem uma parte escura no meio. Eu faço um recorte correspondente à área da radiografia aqui no canto e aqui, entre a parte preta e a parte transparente de fundo, eu coloco um difusor. Esse difusor pode ser qualquer superfície leitosa que efetue uma difusão da luz. Nesse caso, eu utilizei um tipo de aquarela descartável de plástico que eu encontro em casa de artesanato. Eu acho que funciona muito bem como difusor. Recorto, coloco aqui, posiciono na parte preta, sendo que nessa parte preta eu já fiz o recorte correspondente à área da radiografia e fecho a tampa. Aqui é a parte-chave da duplicação com flash. Eu tenho minha câmera montada, eu simplesmente solto uma das cabeças do meu flash twin e fixo num suporte que vem no kit de flash da Nikon.
é um suporte móvel, o código é AS20. Eu fixo aquela cabeça que estava no anel do meu flash e deixo essa cabeça inclinada em torno de 60 graus para baixo. Essa cabeça de flash vai ficar dentro do meu tubo de PVC, então olhem ali na imagem, aqui eu vou ter minha cabeça de flash, eu vou ligar, a luz vai ser jogada para o negatoscópio, e aí eu vou colocar meu tubo de PVC de tal forma que o flash fique num canto do meu tubo. O meu flash está encostado desse lado do tubo aqui, liberando essa parte dianteira. Então o que vai acontecer? A luz do flash vai incidir no negatoscópio, vai rebater nas paredes do tubo, vai sofrer uma dispersão aqui dentro e a luz vai incidir na parte de baixo da superfície difusora, que é o último item dos materiais necessários. Quem comprou o flash da Nikon, no kit veio um difusor SW12, essa peça branco leitosa aqui. Depois que vocês deixarem o flash num canto do tubo, vocês posicionam o difusor aqui em cima, ou ao invés do difusor, para quem por um acaso comprou as cabeças do flash avulsas e não veio o difusor, vocês posicionam aquele estojo de CD preparado. Ele tem o buraco da radiografia e o difusor por trás, mas se vocês têm o difusor, eu acho melhor utilizar esse difusor. Mais simples. Posiciona o difusor, posiciona aquela máscara exatamente na região oposta que está meu flash. Meu flash está na parte superior aqui do tubo, eu vou colocar a minha máscara na parte inferior. Posiciono a minha radiografia, centralizo aqui e vou efetuar as regulagens da câmera. A minha câmera ela tinha o flash twin, as duas cabeças aqui. Eu tirei uma e coloquei ali dentro do tubo. Essa outra cabeça eu nem vou ligá-la, eu vou deixar desligado. Para realizar a fotografia, eu deixo a distância também em 40 centímetros, 0,4 metros. Deixo o meu flash no modo manual. Ok? Não deixem o TTL. O TTL vai dar erro de leitura da radiografia. Vocês não vão conseguir duplicar com o flash no modo TTL. Deixem no modo manual em 1/8 de carga. O white balance pode ser o mesmo para fotografias de flash. Então, se vocês usam automático, se vocês usam em kelvins, se vocês usam no modo flash, eu particularmente utilizo o modo preset já calibrado anteriormente e deixo no mesmo modo que eu utilizo para fotografia de pacientes. Então já é um fator que eu não preciso alterar. O ISO também eu deixo na mesma ISO que eu utilizo para fotos de paciente. No meu caso eu deixo em 200, continua 200, não mexo nada. A velocidade tem que ser a velocidade de sincronia do flash que você também utiliza para os pacientes. No meu caso, eu utilizo velocidade 1.250. Vai continuar 1.250. A abertura, utilizando esses parâmetros, com a luz do flash nessa distância proporcionada pelo tubo, eu consigo utilizar um f20, 22, dependendo da claridade da radiografia. Algumas vezes um pouco mais aberto, um número f menor, 18, 16, mas normalmente para uma radiografia bem revelada, eu consigo fazer a foto com um f20. O detalhe é que com fotografia com flash regulado de maneira manual, algumas vezes eu preciso fazer um ajuste. Então faço uma primeira foto, depois faço análise dessa imagem, dependendo se ela está mais clara ou mais escura, eu acerto o número F. Aqui no terceiro item, depois que você fez a foto, fazer o recorte da digitalização para ficar na proporção da radiografia. Esse é um detalhe interessante porque com a fotografia com o smartphone, a proporção do sensor é a mesma proporção das radiografias. Com a radiografia digitalizada com as câmeras reflex, você vai notar que a foto da radiografia parece que fica mais comprida, fica sobrando no sentido do longo eixo. Por quê? Porque o sensor da câmera digital tem uma proporção 2:3,
comparado com a radiografia, que tem uma proporção 3:4. A radiografia que você duplica com câmera reflex, ela sempre vai ter uma sobra. Para você utilizar depois, para fazer mensurações, para inserir no PowerPoint, você vai ter sempre uma área para ser recortada. Você pode fazer esse recorte depois, não na hora que você está fotografando. Então você fotografa tudo, descarrega no seu computador e depois você faz o recorte dessa figura. Então eu vou mostrar como é que é na vida real de consultório fazer a duplicação de radiografia com a câmera montada com os flashes. Eu tiro uma das cabeças do flash, deixo ligada só essa cabeça, a outra eu deixo desligada, posiciono a cabeça do flash nesse suporte, pego o tubo de PVC, então deixo a cabeça do flash de um lado do tubo, posiciono meu difusor, a máscara, a radiografia sobre a máscara, sendo que a radiografia está do lado oposto ao flash. Já fiz as regulagens de distância em 40 centímetros. O parâmetro de ISO é igual que eu utilizo em fotografia de paciente. White balance também o mesmo que eu utilizo para pacientes. Velocidade, a velocidade de sincronia que você está acostumado a utilizar com flash. E a abertura em torno de 20. Acendo no gatoscópio. Dou foco por aproximação e afastamento. Sempre tomando cuidado de deixar o sensor o mais paralelo possível com a radiografia. Fiz o enquadramento e efetuo o disparo. Vejam aqui. Vou fazer aqui uma experiência deixando um pouco mais escuro. Vou fechar um pouco a abertura. Está em 20, eu vou deixar em 29. Metade da luz. Uma variação é a utilização de mesa estativa. A mesa estativa é esse dispositivo que muita gente que deu aula, que precisou duplicar fotos de livros, utilizou. Então essa é uma mesa estativa na qual eu coloco um objeto, uma folha, qualquer objeto plano aqui. Você vai fixar a câmera nesse suporte. O sensor da câmera fica perfeitamente paralelo à superfície que eu quero fotografar aqui. Eu já fiz umas marcações aqui no braço vertical da mesa estativa, com a câmera já montada na mesa estativa, já na posição que eu marquei aqui no braço vertical, eu posiciono o flash na parte mais superior do negatoscópio, posiciono o tubo de PVC, posiciono o difusor com a máscara, radiografia. O meu objetivo já está em 40 centímetros, já faço um enquadramento prévio, acerto o posicionamento da radiografia. Posso fazer qualquer ajuste fino da distância, se for necessário. Ajuste do foco. E naquela abertura que eu já determinei, 20, efetuo o disparo. Posso fazer outras posições. Então, voltando aqui. Então, vou deixar agora outra abertura. Efetuo o disparo. Posso fazer outra. Disparo. A mesa estativa me dá uma certa praticidade, uma facilidade de reproduzir a foto na mesma posição, mas não é algo super obrigatório. Se você tiver um bom golpe de vista, você tiver boa estabilidade no manuseio da câmera, você vai conseguir fazer com que não haja distorção dessa imagem. Bem, então sobre digitalização de radiografias perapicais com câmeras reflex, era isso que eu tinha para falar com vocês.
no próximo capítulo dessa minha série falando de digitalização. Então eu vou mostrar como vocês vão manusear essas imagens digitalizadas de tal forma que vocês podem efetuar medidas muito precisas, ok? Tchau, abraço a todos.